Um objeto que pesa bilhões de vezes a massa do nosso Sol deve ser fácil de encontrar, certo? Errado. Infelizmente, pode não ser tão simples assim, como no caso de um buraco negro perdido. Mas vamos viajar para o aglomerado de galáxias Able 2261, que abriga um buraco negro supermassivo em seu centro. Ou, pelo menos, é onde ele deveria estar. O principal problema é que esse fenômeno espacial gigante não está em lugar nenhum. Ora, esses objetos supermassivos são megamonstros que se agitam lentamente nos centros de suas galáxias de origem. Eles reúnem enormes nuvens de gás e poeira ao redor, o que os faz inchar em tamanhos que a mente humana não consegue imaginar. Se um buraco negro supermassivo, como o que habita o centro da nossa galáxia Via Láctea, se aproximasse um pouco mais do nosso sistema solar, estaríamos condenados. A distância entre essa coisa enorme e a Terra poderia ser de várias dezenas de anos-luz e, ainda assim, causaria estragos por aqui. O nosso planeta, juntamente com outras coisas que compõem o sistema solar, seria puxado para a órbita do buraco negro e condenado a girar em torno dele por toda a eternidade ou mais. Quem sabe, não é mesmo? Portanto, é bom que esses monstros fiquem longe de nós no momento. Então, vamos ver o que aconteceu com esse supermassivo que fugiu daquele gigantesco aglomerado de galáxias a cerca de 2,7 bilhões de anos-luz de distância daqui. Os cientistas têm procurado por ele com a ajuda do Observatório Chandra de Raios-X da NASA e do Telescópio Espacial Hubble, mas até agora, nenhum resultado. O principal problema de encontrar um buraco negro é que ele é escuro. E o espaço é, você adivinhou, escuro também. Portanto, não há nenhum tipo de contraste que possa ajudar os astrônomos a identificar um. Mas eles ainda não desistiram. Afinal, contam com muitas outras tecnologias para encontrar buracos negros, pequenos e grandes, na vastidão do espaço. Alguns desses métodos envolvem a observação das estrelas que os orbitam. Às vezes, é um sinal fraco de onda gravitacional produzido quando dois buracos negros colidem. Mas a técnica mais confiável é observar a poeira e o gás caindo para o seu destino. O fato é que esses objetos espaciais possuem uma gravidade insana, portanto as regiões do espaço ao redor deles geralmente são um pouco caóticas. Gás e poeira são puxados para o abismo sem fundo, comprimindo-se e aquecendo-se. Nesse processo, é liberada uma enxurrada de radiação de raios-X. Assim, os astrônomos procuram fontes extremamente brilhantes desses raios no universo. É provável que sejam os últimos suspiros de aglomerados gigantes de material antes de desaparecerem em um buraco negro. Então, por que os cientistas não conseguem encontrar essas assinaturas de raios-X deixadas pelo rebelde em Able 2261? Uma das coisas mais misteriosas sobre seu desaparecimento é que os radiotelescópios detectaram alguns sinais de plumas maciças de material superaquecido lançadas em algum momento nos últimos 50 milhões de anos. Elas foram provavelmente causadas por um grande buraco negro, que não se encontra em lugar algum atualmente. Portanto, no momento, só podemos jogar um jogo de adivinhação. Talvez dois deles, de tamanho médio, tenham colidido, empurrando o gigante recém-fundido para fora do centro da galáxia. As observações das estrelas nela mostraram um aglomerado de material denso a alguns milhares de anos-luz de distância do núcleo. Talvez seja o buraco negro em fuga, mas, infelizmente, nenhum sinal de raios-X está vindo dali. Ou ele ainda pode estar lá, em seu devido lugar. Mas, você sabe, dormindo. Se não receber um novo suprimento de gás e poeira, não terá nada para se alimentar. Como resultado, não pode liberar uma enxurrada de raios-X. Mas, novamente, a resposta "não perturbe, o buraco negro está dormindo agora" não é muito satisfatória, porque ele não está recebendo seu alimento espacial. O que aconteceu há 50 milhões de anos? O que é aquele aglomerado de material que está se afastando rapidamente do centro da galáxia? Tantas perguntas e nenhuma resposta até agora. Pelo menos sabemos como são os buracos negros. Bom, mais ou menos. Na verdade, é a sombra do horizonte de eventos de um desses monstros visível contra um material brilhante superaquecido que cai dentro dele. A primeira foto de um buraco negro apareceu em 2019, mas os dados para sua criação foram coletados em 2017. Uma equipe internacional composta por mais de 200 astrônomos levou 2 anos para montar a imagem. Podemos admirar esse incrível fenômeno espacial graças a uma vasta rede global de telescópios chamada Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplesmente EHT. Por que esse nome? O fato é que o horizonte de eventos é um ponto sem retorno nos arredores de um buraco negro.
não há como escapar das garras dele quando algo, por exemplo, matéria, radiação ou luz, atinge esse limite. De qualquer forma, para capturar a primeira imagem de um deles, os cientistas criaram um telescópio virtual que ficou tão grande quanto o nosso planeta, combinando a potência de 8 poderosos radiotelescópios. Mas não foi uma tarefa fácil. Os pesquisadores tiveram que apontar simultaneamente todos em uma ordem meticulosamente planejada, com a ajuda de relógios atômicos precisos ajustados em cada telescópio. Além disso, para minimizar as chances de chuva e mau tempo, eles até construíram os aparelhos em regiões super secas, como o deserto de Atacama, no Chile, e o Polo Sul. Em cada dia de observação, o equipamento coleta cerca de 350 terabytes de dados, 10 vezes mais que a quantidade diária do Grande Colisor de Hadrons. Mas vamos falar mais sobre os buracos negros em si. Existem os estelares, menores, mas ainda mais perigosos do que seus pares supermassivos. Eles aparecem quando estrelas que esgotaram seu alimento estelar caem em si mesmas. Se uma já foi grande o suficiente, ela continua se comprimindo e se comprimindo mais um pouco e pronto! Nasce um buraco negro estelar bebê. Mesmo que eu chame esse de pequeno, ele ainda é de 5 a várias dezenas de vezes mais pesado que o Sol. Ao contrário de seus irmãos massivos, os hipotéticos mini-buracos poderiam ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Ainda assim, mesmo um minúsculo teria a massa de 1000 SUVs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Há cientistas que chegam a dizer que alguns passam pelo nosso planeta todos os dias. Há um buraco negro supermassivo bem no meio da nossa galáxia, a Via Láctea. Seu nome é Sagitárius A, e ele é 4,3 milhões de vezes mais pesado que o Sol. E não, nós não seremos puxados para dentro dele. Sua distância para a Terra é de mais de 26 mil anos-luz, longe demais para ter qualquer influência sobre o nosso planeta. A propósito, recentemente os astrônomos descobriram que esse supermassivo pode estar vazando. Se isso for verdade, provavelmente significa que Sagitárius A não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ainda pode estar ativo, e o vazamento registrado pelos pesquisadores talvez seja o soluço dele enquanto engole nuvens de gás. Quem sabe devêssemos fazer esse bebê arrotar? Se algum dia você se encontrar perto de um buraco negro, prepare-se para o fato de que o tempo ficará significativamente mais lento. Isso pode funcionar se você não estiver ansioso para envelhecer, só não se deixe levar para trás do ponto de não retorno. Outro perigo de ficar ao redor de um buraco negro é que ele pode começar a se comportar como um enorme vulcão galáctico. De tempos em tempos, esses objetos espaciais se inflamam, mas em vez de expelir lava, produzem enormes quantidades de energia. Isso abre furos no material e no gás ao redor. Há pouco tempo, os cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Os telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um ataque de fúria há muitos e muitos anos. E isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz de distância da Terra. A cratera, deixada para trás, que na verdade era um furo feito no gás quente do aglomerado, caberia em 15 galáxias da Via Láctea. Muito bem, acho que já vou. Tchau! Em primeiro lugar, vamos discutir tempo e espaço. Imagine desenhar uma lâmpada em uma folha de papel. Em seguida, pegue mais uma folha e desenhe como ela se iluminou. Agora é apenas um pequeno círculo de luz. Outra folha. O círculo de luz vai crescendo. Vai ficando cada vez maior, até que finalmente se transforma em um enorme círculo. Na vida real, a lâmpada acende em um piscar de olhos, porque a velocidade da luz é a mais rápida do universo. Mas aqui, em nossos desenhos, simulamos a propagação da luz quadro a quadro. Vemos como, com o tempo, a luz cresceu de um pequeno ponto até um grande círculo. Mas se você conectar esses círculos, a forma resultante não te lembra algo? Por exemplo, um cone? Sim, exatamente. Isso é chamado de cone de luz, e o tempo é o eixo central desse cone. Por quê? Porque a luz se transforma de um pequeno ponto em um grande círculo ao longo do tempo. Para lembrar, vamos desenhar um vetor de tempo, uma flecha dentro do cone. Vai do passado para o futuro. Enquanto isso, os círculos são o espaço. No espaço, podemos nos mover como quisermos, em qualquer direção.
Podemos nos mover para cima ou para baixo, em zigue-zagues e assim por diante. Mas não importa os zigue-zagues que desenhemos, estamos sempre avançando ao longo da linha do tempo. Não podemos voltar no tempo e não podemos pará-lo. Isso nos ajuda a definir tempo e espaço. O tempo é a direção na qual o cone de luz é orientado. Esta é a direção para onde nos levam todos os nossos caminhos e onde está inevitavelmente o nosso futuro. E o espaço é toda a variedade de direções perpendiculares à linha do tempo. Este é um gráfico direto. Se pudesse ser aplicado a todo o universo, então o tempo fluiria da mesma forma em todos os lugares. No entanto, se você assistiu a pelo menos alguns filmes populares de ficção científica, sabe que esse não é o caso. Na realidade, o tempo pode ser uma loucura. Por exemplo, se você está relaxando perto de um buraco negro, o que serão 2 horas para você, podem ser 20 anos para seu amigo na Terra. Mas por quê? Respire fundo. Agora, a gravidade entra em ação. Eu sei sobre a gravidade. É aquela coisa que me ajuda a ficar no chão, você pode pensar. Mas é muito, muito mais complicado do que isso. A gravidade é uma das forças físicas básicas em nosso mundo e é incrivelmente poderosa. Na verdade, ela é uma garota tão poderosa que pode distorcer o espaço e o tempo. Ela literalmente pode influenciar a velocidade do tempo como uma maga todo-poderosa. Como? Bem, vamos pegar algo um pouco maior que uma lâmpada. Por exemplo, uma supernova. Em algum lugar do universo, uma estrela acaba de fazer um boom. Como sabemos? Bem, nada no universo, nenhum som, nenhuma onda de rádio, nada viaja mais rápido que a luz. Portanto, saberemos sobre o nascimento de uma supernova apenas quando o virmos. E isso só acontecerá quando seu cone de luz crescer o suficiente e atingir nosso planeta. Então o cone de luz cresce e cresce. Até agora está tudo bem. E finalmente chega ao nosso planeta. Mas há um porém. Veja, nosso planeta é enorme, muito maciço e tem uma gravidade muito forte. O que acontece então? A gravidade muda a direção do cone de luz. Ela começa a atrair o cone para o centro do nosso planeta. E com ela, atrai também a nossa flecha do tempo. Isso significa que retarda o tempo. E quanto mais próximo o cone de luz está de nós, mais a flecha se curva e mais devagar o tempo passa. O que isso significa? Por exemplo, o fato de que o relógio em seu tornozelo ficará atrás do relógio em seu pulso, que sua cabeça está envelhecendo mais rápido que suas pernas, e que os astronautas na órbita da Terra envelhecem um pouco mais devagar do que as pessoas na Terra. É o que os cientistas chamam de relatividade geral. Certo, mas como isso se relaciona com o nosso assunto? Como podemos entender o que acontecerá se trocarmos espaço e tempo? Não se preocupe, estamos quase lá. Agora imagine um corpo cósmico com uma gravidade incrivelmente forte. Ele dobra tanto o tempo e o espaço que parece que eles trocam de lugar. Este é um buraco negro. Um buraco negro atrai absolutamente tudo para o seu centro. Nenhuma estrela, planeta, nenhuma luz pode escapar de lá. Digamos que nosso cone de luz esteja se aproximando dele. Primeiro, como sempre, o tempo começa a se curvar em direção ao centro do buraco negro, atraído por sua gravidade. Mas a gravidade é muito forte, então ele se curva cada vez mais. E quanto mais perto você está do centro, mais o tempo passa devagar. No final, o cone de luz cruza a fronteira do buraco negro, o chamado horizonte de eventos. Nesse ponto ficou tão distorcido que agora está literalmente apontando para baixo. Podemos dizer que o tempo mudou de direção. O tempo está apontando para baixo. Que bobagem é essa? Você pode perguntar. Será mais fácil explicar em um exemplo real. Imagine que você é um astronauta louco que decidiu pular em um buraco negro. E há alguém em uma nave espacial que observa você fazendo isso por algum motivo. A princípio, para você, nada muda. Você olha para o relógio, vê que 5 minutos se passaram e está tudo bem. Mas e para o observador? Em primeiro lugar, você vai cair por muito tempo. O observador está sentado lá há 50 anos e você ainda está caindo. Tudo porque seu tempo diminuiu. Em segundo lugar, como o espaço também é distorcido perto do buraco negro, o observador verá como você começará a se esticar como espaguete. A propósito, isso é cientificamente chamado de espaguetificação. E então você finalmente cruza o horizonte de eventos. O observador não te vê mais. A luz não pode escapar de um buraco negro, então sua imagem não chegará ao observador, mesmo que você ainda esteja lá dentro. E você? E se você de alguma forma sobrevivesse? Lembre-se, a seta do tempo está apontando para o centro do buraco negro.
O que isso significa? Significa que agora o centro do buraco negro é o seu futuro. Não é um lugar, é um destino que você não pode mudar. E de onde você veio, assim como o resto do universo, não existe mais para você. Agora não é um lugar, mas um evento do passado. E como você não pode voltar no tempo, nunca poderá voltar. Mas o que está ao seu redor? Caos completo. Os raios de luz agora se movem em todas as direções, para frente, para trás e assim por diante. Os raios retratando os eventos do passado, do futuro, do presente, tudo isso está se movendo ao seu redor. Na realidade, o espaço e o tempo não trocaram de lugar, mas parece que trocaram. E o tempo, refletido nos raios de luz, envolve você em todos os lugares e se move em todas as direções possíveis. Você pode ter passado por um buraco negro e nem saber disso. Não um daqueles do espaço sideral, mas um buraco negro da internet. Isso pode acontecer quando o site que você está tentando acessar não carrega ou seu e-mail parece se perder para sempre no cyberespaço, nunca chegando ao seu destino. Uma equipe de pesquisa em uma universidade famosa nos Estados Unidos começou a analisar esse fenômeno e o que eles descobriram é incrível. Para começar, essa situação de coisas se perderem na internet acontece com muito mais frequência do que você imagina. Para ajudar a identificar esses pontos fracos, pesquisadores montaram um mapa interativo online que é atualizado a cada 15 minutos. Neste mapa, os buracos negros online são apontados com bandeiras vermelhas. Se a sua mensagem não chegar ao seu amigo enquanto vocês estão enviando e-mails um para o outro, pode ser porque a sua rede sem fio tem algum tipo de erro, ou mesmo porque um servidor específico caiu momentaneamente. Esses são os casos simples e explicáveis. Outros são mais misteriosos e mais difíceis de compreender. Neste momento preciso, muitas mensagens em todo o planeta são perdidas em buracos negros online. Pense desta maneira. Todas as informações enviadas pela internet se movem como pacotes, sendo transportadas de um endereço para outro, até mesmo para os cantos mais remotos do mundo. A maioria das pessoas já passou pela experiência de ter uma encomenda, carta ou pacote perdido pelo correio. Ele pode ter sido destruído ou pode até ter caído do veículo de entrega quando estava sendo carregado durante o transporte. A empresa de transporte ou o vendedor geralmente assumem a perda, simplesmente reembolsando o dinheiro que você gastou ou reenviando o produto. É o mesmo com as informações online, só que, neste caso, não temos ideia para onde elas vão quando se perdem. Veja como o mapa interativo funciona. Pesquisadores enviam mensagens teste em todo o mundo para procurar computadores que possam ser alcançados. Falhas de comunicação curtas são ignoradas. Esses tipos de problemas se tornam buracos negros quando não respondem dentro de 15 minutos. No geral, a pesquisa descobriu que mais de 7% dos computadores em todo o mundo experimentaram esse tipo de erro pelo menos uma vez em 3 semanas. Este mapa ajudou a descobrir o que são buracos negros da internet? Na verdade, não, mas é um primeiro passo para desvendar o mistério. Até agora, tem sido mais útil para operadores de rede profissionais que realmente precisam manter a internet funcionando sem problemas. Uma outra sensação digital foi a da história da música mais misteriosa da internet. E remonta a 2007, quando alguém postou um clipe de uma música no site de fãs de uma estação de rádio canadense. O mesmo comentário afirmava que a música havia sido gravada em uma estação de rádio alemã há algum tempo, mas não tinha ideia de quem era o cantor ou quando a música poderia ter sido gravada. A música em si também não ajudava muito. Tinha uma batida simples, vocais monótonos e soava muito semelhante à maioria dos hits dos anos 80. Parecia familiar, mas ao mesmo tempo era muito difícil identificar de onde poderia ter vindo. As informações sobre a música se espalharam muito rapidamente na internet, mas ninguém sabia quem a escreveu, quem a cantava ou mesmo quando poderia ter sido gravada. Não demorou muito até que a maioria dos aficionados por música na internet começasse a chamá-la de a música mais misteriosa da internet. Quem postou o comentário inicialmente se juntou na busca, dizendo que foi o seu irmão que gravou a música de uma estação de rádio anos antes. Ele achou a música legal e esperava que um dia fosse reproduzida para que ele pudesse descobrir o nome do artista. E isso nunca aconteceu. Ao longo dos anos, inúmeras pessoas tentaram reivindicar a propriedade da música, mas nenhuma conseguiu comprovar a veracidade. Alguns até acreditaram que a postagem original procurando descobrir o cantor não tinha outro propósito além de chamar a atenção e criar um frenesi online.
Até hoje, ninguém conseguiu descobrir o autor da música, mas as comunidades online ajudaram muitas pessoas desde este primeiro caso a identificar suas músicas favoritas perdidas. Outros mistérios da internet são muito mais assustadores. Em junho de 2011, um jovem chamado Frank faleceu repentinamente de uma doença cardíaca. 5 meses depois, seu melhor amigo, Tim, começou a receber e-mails dele com um assunto estranho. Simplesmente dizia: "Estou observando". Além da introdução intrigante, o e-mail também continha informações que apenas os 2 homens poderiam saber. Algum tempo antes, ambos estavam no sótão do Tim, conversando sobre o que fazer com o espaço. Até onde o Tim sabia, ninguém mais ouvira essa conversa. Estranhamente, o e-mail pediu ao Tim que começasse a limpar o sótão para que ele pudesse finalmente usá-lo. Seu melhor amigo não foi o único que recebeu e-mails do além. Um primo do Frank também recebeu uma mensagem dele, falando sobre um tornozelo quebrado. Surpreendentemente, seu primo realmente machucou a perna uma semana antes de receber o e-mail. Até hoje, ninguém sabe quem enviou esses e-mails. Até onde seus amigos e familiares sabem, ninguém tinha acesso ao computador ou às senhas do Frank. A maioria deles também não acreditava que a conta pudesse ter sido hackeada. Se você é fã de casos não resolvidos na internet, certamente já ouviu falar do nome John Titor. Tudo começou em 2000, quando um usuário com esse nome começou a postar informações na internet um dia, alegando ser um viajante do tempo. Ele alegou ser do futuro e passou a fazer algumas previsões sobre o futuro. Para começar, John Titor afirmou ser um soldado que veio do ano de 2036. Neste ano específico, aparentemente, um vírus de computador já havia destruído o mundo. A razão pela qual ele voltou foi para recuperar um computador IBM de 1975, que seria crucial para salvar o mundo do vírus. Tecnicamente, ele não precisava viajar para os anos 2000, mas fez um pequeno desvio porque queria visitar seu filho de 3 anos. Ao longo de alguns meses, esse usuário respondeu a todas as perguntas que as pessoas lhe fizeram, descrevendo o futuro de uma maneira muito enigmática. Ele sempre se certificou de adicionar uma isenção de responsabilidade às informações que fornecia, afirmando que existem realidades alternativas, então sua rendição do futuro pode não ser a que vai acontecer. A pergunta mais óbvia que as pessoas fizeram foi: como Titor conseguiu viajar no tempo? Ao longo de suas muitas respostas online, ele deu às pessoas uma série de especificações técnicas sobre como as viagens no tempo acabam funcionando no futuro. Ele também forneceu algoritmos complexos e até mesmo fotos da máquina. Mas as fotos eram de péssima qualidade. As câmeras vão ficar muito ruins no futuro? Difícil de acreditar. Em algum momento, durante sua existência online, John Titor simplesmente parou de postar. Seus seguidores foram rápidos em assumir que ele poderia ter terminado sua missão e teve que viajar de volta para o futuro para salvar a humanidade. Depois que ele desapareceu dos fóruns online, muitas pessoas afirmaram saber o que estava por trás da história. Um jornalista foi até contatado por 2 pessoas diferentes alegando ser o John. Ambos ficaram um pouco ofendidos por não terem sido contatados nem mesmo para uma entrevista. A mais estranha de todas é provavelmente a história de uma mulher alegando que ela tinha namorado John Titor quando ele viajou de volta a 1975. O relacionamento deles até gerou um menino, que, se você pensar bem, nasceu tecnicamente antes de seu pai. A maioria das coisas que John Titor previu não aconteceu. Então, por que a história dele se tornou tão popular? Por pura sorte, alguns diriam. A internet está cheia de todos os tipos de histórias estranhas, mistérios, farsas e trotes. Alguns deles recebem atenção suficiente para se espalharem rapidamente pela web, mesmo sem provas, e algumas pessoas acreditam que sejam reais.